Fala galera, J aqui, e essa é a parte 3 de 5 webtoons / manhwas tão bons quanto Solo Leveling, que eu sei que é disso que vocês gostam. Se você ainda não viu a parte 1 e 2, dê uma conferida aí no canal. Sem mais delongas, bora lá! Começando com Elexid, uma obra já bem conhecida no meio brasileiro, acredito eu, mas por via das dúvidas, é bom falar dele. Ji-woo é um jovem com um bom coração que ama gatos e sempre está ajudando todos os gatos de rua que ele encontra, sendo dando comida, água e até levando eles no veterinário quando se machucam. Ji-woo, entretanto, não é apenas uma boa pessoa, ele também possui uma espécie de superpoder, o qual aumenta sua velocidade e reflexos a níveis que é impossível para um ser humano normal. No passado, chegou a ser chamado de monstro por causa de seu poder, e devido a isso criou um trauma, o que faz ele esconder seu poder e tentar viver como um ser humano normal. Certo dia, ele encontra um gato gordo e laranja, aparentemente machucado, na rua. Leva ele para casa e faz ali uma limpeza nele, vendo que na verdade ele não estava machucado de fato, apenas sujo de sangue. Após o gato acordar, Ji-woo tem uma grande surpresa, era um gato falante. E não só isso, mas um gato falante extremamente marrento. Após o susto, os dois conversam ali e o gato explica que seu nome é Kaiden e que na verdade ele não era um gato, mas sim um humano, e que sua forma atual era temporária. Ji-woo, ainda meio confuso com a situação, decide levar Kaiden ao veterinário para ter certeza que de fato tudo estava certo com ele. Na volta do veterinário, os dois são atacados por uma espécie de gato mutante. Resumindo a treta, Kaiden dá um pouco de seus poderes para Ji-woo, que combinando os próprios poderes com os que ele tinha acabado de receber, consegue vencer. Após isso, Kaiden e Ji-woo têm uma conversa onde Kaiden explica que existem muitas pessoas com habilidades especiais que nem Ji-woo e que ele mesmo inclusive era uma dessas pessoas, os quais são chamados de despertos. Ji-woo fica muito feliz em saber disso e tem todo um momento sentimental ali. A partir daqui eu vou dar uma resumida porque é bastante falação até explicar as coisas que importam de verdade. Kaiden é um dos despertos mais fortes do mundo e estava fugindo de algumas pessoas. Não entrarei em detalhes quanto a isso. Ji-woo acaba virando discípulo de Kaiden e começa a ser treinado por ele para enfrentar problemas que começam a aparecer nesse novo mundo dos despertos em que Ji-woo acabou de entrar, o qual possui suas próprias regras, organizações, despertos criminosos, etc, etc. Então a história é basicamente de como Ji-woo vai se virar nesse novo mundo, treinando, ficando mais forte, fazendo amigos, aliados, inimigos, enfrentando batalhas contra outros despertos, o pacote shounen completo. Considerações sobre Elexid. Ele é muito bom, tem bastante ação, boas lutas, um enredo interessante, porém eu diria que ele se encaixa no shounen raiz. Diferente dessa onda de personagens recentes que já começam apelões ou ficam apelões muito rápido e não perdem pra ninguém, em Elexid não. Ji-woo começa fraco, apanha, perde, tem que treinar e a cada treino ganha um poder ou outro. Ele não vai treinar uma vez e ficar super apelão. Além disso, não esperem ele matar alguém ou fazer alguma coisa ruim. O ritmo da história e o protagonista são bem velha guarda mesmo, tipo Naruto, Bleach ou qualquer outro shounen mais antigo, o que pode não agradar algumas pessoas. Tirando isso, eu mais que recomendo Elexid. Pode começar meio lento, mas tem um desenvolvimento muito bacana, um equilíbrio entre os personagens muito bom, pode ter o protagonista certinho, mas tem personagens zoeiros, egocêntricos, orgulhosos, podem ficar tranquilos. As lutas são boas, o universo em que eles vivem é interessante, e o melhor de tudo, atualmente tem mais de 130 capítulos. Não deixe de conferir se você ainda não acompanha. The Second Coming of Gluttony, também uma obra razoavelmente conhecida, que conta a história de Seo Ji-woo, que ficou à beira da morte depois de uma terrível batalha em outro mundo. Porém, ele conseguiu cumprir sua promessa com a deusa, a qual ia realizar um desejo dele por causa disso. Seu desejo era voltar no tempo, mas a deusa diz que em seu estado atual não seria possível. Ele então pede para enviar suas memórias e emoções de volta. A deusa nega, ele morre. Acontece uma conversa ali com uma mina, que é um membro da família real, e por causa dela, a deusa acaba realizando o desejo de Ji-woo de mandar suas memórias de volta ao passado. No passado, Ji-woo era um viciado em apostas que perdeu todo o seu dinheiro nos cassinos e virou um completo miserável. Mas a vida dele nem sempre foi assim. Antes de começar sua vida de apostas, ele tinha uma habilidade onde quando ele focava seu olhar em um organismo ou objeto, se onde ele estivesse olhando saísse uma luz verde, quer dizer que aquela coisa estava ok, não ia acontecer nada de ruim envolvendo aquilo. Porém, se não saísse nenhuma luz, significava que algo ruim poderia acontecer.
Utilizando desta habilidade, ele ganhou muito dinheiro em apostas. Porém, de tanto que ele usou ela, ele acabou perdendo a habilidade. Chegando no fundo do poço, ele recebe suas memórias e emoções do futuro, transformando ele em um novo homem. E é aí que sua habilidade retorna. Usando de suas memórias do futuro, ele consegue negociar um convite, ao invés de um contrato de escravo, com Hana Kim, diretora na farmacêutica Shin-Yong. Eu não vou explicar muito detalhadamente a diferença e para que serve convites e contratos e quem é essa Hana Kim, porque senão eu ia perder muito tempo. E o Webtoon é assim mesmo, não explica muita coisa de cara, você vai descobrindo aos poucos o que é cada coisa. Até na novel é assim, é o jeito do autor contar a história. Mas basicamente, contratos e convites permitem as pessoas a entrarem nesse novo mundo que eu comentei no início, chamado de Lost Paradise, ou Paraíso Perdido. O que vocês precisam saber é que convites são apelões, ainda mais os com marca de ouro. Pois bem, nosso protagonista consegue negociar um convite com uma marca de ouro e a partir daí ele vai para o local no qual será feito a fase chamada de tutorial, que é uma escola. Chegando lá, ele descobre que a marca de ouro é extremamente rara e quanto maior for sua marca, mais vantagens você ganha de início. Ji-Hoo já ganha uns upgrades de cara em sua habilidade e sem uma explicação muito elaborada, o guia dá início à primeira etapa do tutorial. É quando eles recebem uma mensagem em seus celulares que o objetivo era escapar do auditório e chegar ao segundo andar do prédio principal da escola em 4 horas. Porém, o que não foi explicado é que tinha uma espécie de monstro querendo matar todos eles no local, e assim se dá início à fase de tutorial. Eu vou dar uma mega resumida porque a primeira parte de Second Coming é realmente uma grande introdução. Vai ter essa primeira fase de tutorial com várias tarefas na qual eles devem cumprir. Nessa fase ainda já é introduzido algumas coisas padrão de isekais, como itens mágicos, poções, skills, janelas de status, coisas do tipo. Não é dado nenhuma informação relevante sobre o Paraíso Perdido ainda. Depois do tutorial, vem a fase de zona neutra, onde junta as 9 regiões que participaram do tutorial: Ásia, América do Norte, Europa, etc, etc, e todas as pessoas que sobreviveram a ele, consequentemente uma porrada de personagens novos. Além disso, é aí que começam a ter uma ambientação de como será o Paraíso Perdido. Essa fase é bem estilo RPG. Os participantes precisam completar quests, podem formar PTs, ganham classes de RPG como clérigo, mago e outras. E a primeira parte do Webtoon termina no final da fase de zona neutra. E é mais ou menos isso que eu posso falar pra vocês, sem spoiler muito. É uma história de redenção de alguém que chegou no fundo do poço e agora quer fazer as coisas certas, nesse caso usando o mundo de fantasia. Tenham em mente, como eu disse antes, muitas coisas ficam no ar, não são explicadas a princípio. O autor leva seu tempo para desenvolver com calma algumas coisas, o que pode ser ruim para algumas pessoas, mas no geral é um bom webtoon. A parte 2 dele começou a ser lançada recentemente, na qual as coisas vão ficar interessantes de verdade, então não deixe de conferir. Her Summon, eu acredito que tem uma das propostas mais diferentes de todos os isekais atualmente no mercado. Eu acho que ele pode ser considerado um isekai parcial, já já eu explico. Her Summon tem como protagonista Jin Kyung, um cara que devido a um trauma desenvolveu problemas de ansiedade social e que decidiu se isolar da sociedade vivendo trancado em seu quarto, assistindo animes e coisas do tipo, discutindo na internet e jogando videogame por 3 anos. Não foi indireta pra ninguém aí, tá? De repente, ele é invocado em um mundo de fantasia por uma invocadora novata. Chegando nesse mundo, tem um diálogo entre eles, no qual ela pergunta como poderia chamar ele. Ele, meio sem entender a situação, meio viajando na maionese, fala de YouTube, e a partir daí, ele vira o Lord Yutuba, e a invocadora novata simplesmente pede para ele derrotar um inseto gigante. Yutuba, mais perdido ainda na situação, acha que está sonhando. Começa a dizer umas frases típicas de personagens de animes e mangás quando vão utilizar algum poder, mas aquelas frases bem cringe mesmo, que dá vergonha se você vê alguém falando isso na vida real. E usa o inseticida, que por acaso veio com ele quando ele foi invocado nesse mundo, na direção do bicho gigante. Simplesmente acontece uma explosão nuclear e o bicho vira pó. Arma ancestral Baigon da morte. Após isso, Yutuba, ainda achando que estava em um sonho, é desinvocado. Essa palavra nem existe, mas eu acho que deu pra entender. Ele é enviado de volta pra Terra. Pouco tempo depois, Yutuba é invocado de novo nesse mundo, pela mesma pessoa, que o Yutuba decidiu chamar de Ai-chan. O Yutuba é o estereótipo de otaku cringe. Ele mistura japonês no meio das frases, tipo a galera aí que chama os outros de baka. Ele coloca kun, chan quando vai chamar as pessoas, por isso que virou Ai-chan.
Mas enfim, sua missão agora era derrotar uma espécie de estátua ou golem gigantesco, usando ali dessa vez as pilhas do mouse que estava na mão dele quando ele foi invocado. Ele manda uma magia de relâmpago que completamente destrói o bicho. Eu acho que vocês já sacaram o padrão, né? É a história de como o Yutuba vai sendo invocado pela Ai-chan nesse mundo para resolver os BOs dela. Só que mais que isso, pois esse mundo é um mundo de fantasia. E como um bom mundo de fantasia, ele tem seus reinos, magias, divindades, criaturas mágicas, conspirações, catástrofes, o rolê completo. E o Yutuba começa a se envolver cada vez mais nessas tretas. E como vocês puderam perceber, por algum motivo, ele é incrivelmente forte nesse mundo. E como eu disse, ele é um personagem extremamente cringe. Pode dar vergonha de ler algumas falas dele, mas ele é feito assim propositalmente, pois também é a história de como ele vai superar seus traumas e amadurecer durante essa longa e dura jornada, com suas idas e voltas entre os dois mundos. Não tem como falar de HERSUMON sem comentar a arte. Sem dúvidas, um dos webtoons com a arte mais bonita atualmente no mercado. Seria exagero dizer que vale a pena ler só pela arte, pois a história tem altos e baixos. Mas sem dúvidas, vale a pena gastar um tempinho aí admirando cada quadro do webtoon, principalmente quando ele usa algum golpe, alguma magia, algum ataque em geral. No final das contas, é um webtoon de Isekai com uma proposta diferente, que tem bastante espaço para crescimento do universo da obra, pois já deu a entender que esse mundo de fantasia é grande e tem bastante coisas a serem feitas, um grande potencial para desenvolvimento do protagonista, porque essa coisa de ele viver nos dois mundos, ele é forçado a fazer coisas na Terra também, dá muito mais profundidade para ele, você consegue entender ele muito mais, e a cereja do bolo, uma arte sensacional. Eu diria que vale a pena dar uma chance se você ainda não acompanha HERSUMON. Uma obra recente que não poderia ficar de fora é The Max Level Hero Has Returned. A história é do príncipe Devei Auron, eu acho que é assim que se fala, que entra em um estado de coma por ter caído em uma armadilha feita pela rainha atual, que não é a mãe dele. Quando Devei entra em coma, sua alma vai para um templo onde as almas de figuras heróicas estão reunidas, o lugar chamado Salão dos Heróis. A princípio, não é explicado quem é cada um dos heróis ali reunidos, mas com o tempo, Devei vai citando eles, e alguns até mesmo se apresentam, como por exemplo o Hércules. Então imagina mais ou menos os heróis do universo de Fate. É mais ou menos isso. Enfim, nesse lugar, Devei treina por 1000 anos com todos esses heróis até atingir o level máximo. Nessa obra, level máximo é o jeito de falar, porque as habilidades dele não têm uma janela de status, que é raro, né? E as pessoas também não possuem um level numérico, então não é como se ele tivesse atingido, por exemplo, level 100. Level máximo quer dizer que ele ficou broken, basicamente isso. Após esses 1000 anos, sua alma retorna ao seu corpo e ele descobre que 6 anos haviam se passado na Terra. Então o corpo dele ficou em coma durante 6 anos. Ele já voltou com sede de vingança, que era a cabeça da rainha e de seus filhos. Não só pelo que eles fizeram com ele, mas também porque a rainha matou a mãe biológica dele. Só que tinha um problema. Sua alma, sua consciência, treinou por 1000 anos. Porém seu corpo não. Então seu corpo estava extremamente debilitado. Aos poucos, Devei, com seu conhecimento milenar, começa a recuperar sua força e se preparar para se vingar daqueles que arruinaram sua vida. Max Level foi um dos melhores webtoons que eu comecei a acompanhar recentemente, e a novel também é muito boa. Infelizmente ele tem poucos capítulos até agora, está em torno do capítulo 40, mas tem tudo que eu sei que vocês gostam. Além de um protagonista apelão, que mata sem dó aqueles que entrarem em seu caminho, temos um mundo de fantasia completo, com magia, habilidades, demônios, vampiros, elfos, o rolê completo. Com certeza vale a pena dar uma conferida. E se eu não falasse de Omniscient Reader's Viewpoint, eu acho que vocês iriam me matar. Omniscient segue Kim Dokja, um assalariado comum que tinha como hobby ler novels. Em especial, uma que só ele acompanhava, a novel 3 Maneiras de Sobreviver ao Apocalipse. Certo dia, Doc já estava voltando do trabalho, até ele perceber que a novel que ele acompanhou por mais de 10 anos, 3 Maneiras de Sobreviver ao Apocalipse, havia acabado com 3.149 capítulos. E como eu havia dito, ele era a única pessoa que acompanhava essa novel. Por causa disso, ele decide deixar um comentário para o autor, o qual responde logo em seguida, agradecendo o suporte, dizendo que ele só conseguiu terminar a novel graças a Dokja e que a novel havia ganhado um concurso. Além disso, ele também envia um presente a Dokja, um arquivo com uma cópia da novel inteira. Logo após isso, a novel é excluída do site em que era publicada, e uma espécie de Dokaebi aparece no vagão do metrô em que ele estava. Dokaebi é uma espécie de demônio do folclore coreano. A partir daqui,
Quando eu falar novel, eu vou estar me referindo à novel que o Doc já lia, beleza? Aquela situação bizarra era muito familiar para Dokja, já que era o começo da sua novel preferida. Sim, a novel virou realidade e o mundo, como todos conheciam, havia terminado. A criatura estranha explica que eles precisam completar certas tarefas se eles quiserem sobreviver nesse novo mundo. A primeira é que cada uma das pessoas no vagão teria que acabar com uma vida ou mais. Eu vou dar uma acelerada e resumida, porque Omnisciente tem muitos detalhes, que se eu ficar explicando tudo, eu fico até amanhã aqui. Os personagens da novel começam a aparecer na frente de Dokja, um após o outro, confirmando ainda mais que aquele era de fato o mundo da novel. Além disso, junto com a cópia da novel, ele recebe algumas skills extremamente apelonas, entre elas a marca dele, a skill Omnisciente Reader's Viewpoint, a qual a princípio dá um entendimento aprofundado das pessoas que eram personagens na novel, então basicamente ele consegue ver os status dessas pessoas, em alguns casos ler o pensamento delas, coisas do tipo. Dessas pessoas que eram personagens na novel, sem dúvida o mais interessante é o Yu Jung-hyuk, que era o protagonista na novel. Quando ele está perto de morrer, ele tem uma habilidade que faz ele voltar no tempo, mantendo suas memórias. Então sim, ele é completamente broken, porém tem uma personalidade egocêntrica e egoísta. Além disso, nós temos todo o sistema de Star Stream, que seria basicamente uma stream do que está acontecendo para as constelações. Vamos com calma que eu vou tentar explicar. Pensa no site roxinho, é mais ou menos aquilo lá. Cada Dokkaebi tem um canal. Esse canal é de stream e os espectadores são as constelações. Constelações é algo extremamente difícil de explicar, mas basicamente são entidades que vivem em um plano superior. Não é exatamente isso, mas só para simplificar, que assistem às streams dos Dokkaebis e podem escolher patrocinar ou não personagens dos jogos, ou seja, Dokja e companhia, dando para eles novos poderes, habilidades, dinheiro e coisas do tipo. Então, resumidamente, os Dokkaebis são os streamers, o Dokja e companhia seria o jogo que está sendo streamado e as constelações os espectadores. É uma viagem do caramba, mas é mais ou menos isso. E o objetivo de Dokja e sua PT é obviamente sobreviver nesse mundo apocalíptico, cheio de quests, monstros, magias, skills, etc, etc, utilizando todo o conhecimento que ele tem da novel. É um webtoon bem viajado, mas muito bom. O único ponto negativo é que tem poucos capítulos até agora, mas com certeza vale a pena conferir. Como sempre, eu espero que vocês tenham gostado da lista. Novamente, não fiquem bravos se tiver alguma coisa que você não concorda, porque gosto é gosto. Se você tem alguma recomendação, deixe aí nos comentários. Deixe o like, se inscreva no canal, eu vou ficando por aqui, um forte abraço.